Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Aí, para quem for assistir essa live, né, em outro horário. Eu sou Adriana Macedo, estou aqui hoje pelo Projeto Despertar. Nós estamos aí em comemoração à Semana da Enfermagem do Hospital São Paulo e estamos aí em uma série de lives. E hoje eu vou conversar com a Viviane Ribeiro, a Vivi, que é uma querida, trabalhou comigo no pronto-socorro. Hoje ela vai contar aí um pouquinho da experiência dela. E o tema que nós escolhemos para a Semana da Enfermagem esse ano é a reconexão com a nossa essência, né? Para que o profissional de enfermagem busque olhar no seu interior, busque se encontrar. E a Vivi aí é uma estudiosa, né, do comportamento humano, da espiritualidade. E hoje ela vai contar aí um pouquinho pra gente, porque geralmente o enfermeiro, ele se identifica muito, né, com a profissão, com o seu dia a dia e acaba esquecendo de olhar para si. Bom, bem-vinda, Beth, bem-vinda, a Vivi já chegou. Eu só quero que vocês me deem um retorno se o som tá bom, né? Hoje eu tô com fone, não sei se tá tudo ok para vocês, quem puder me falar, tá bom, gente? Eu já vou aceitar aqui a Vivi, pra gente não perder tempo, né? Iniciar aí a nossa live. Temos muita coisa bacana para conversar. Então, bem-vinda aqui a Josete. E, bom, a Beth falou que tá ok. Vivi? Vamos conversar, né, gente? Adoro bater papo. Principalmente aí sobre espiritualidade. Oi, Vi! Oi, Dri! Tudo bom? Tudo, querida, que alegria! Ah, igualmente. Bom, eu não te Ai, obrigada. apresentei, né? Vou falar aqui rapidamente aí da tua formação e aí eu já abro, né, para você complementar e falar um pouquinho sobre você. Bom, então a Vivi é enfermeira especialista em obstetrícia, também em terapia intensiva adulto, tem MBA em gestão de economia da saúde, é uma estudiosa aí da espiritualidade. Bom, se faltar aí mais alguma coisa, depois ela complementa. Então, Vivi, bem-vinda. É com muita alegria que eu te recebo hoje aqui, né? Para a gente falar um pouquinho do papel do enfermeiro. E porque muita gente esquece, né, de olhar para si. E você é uma pessoa que já vem buscando isso há um tempo, né? Então, o espaço aqui é seu. Bem-vinda. Fique à vontade. Ai, muito obrigada, Dri. Eu te chamo de Dri, porque te chamar de Adriana. Você me chamava de Macedinho na época do Mas PS, né? Macedinho. acabei de me lembrar disso, que eu te chamava de Macedinho. Hoje é Dri. Bom, Hoje é Dri. querida, muito obrigada pelo convite, primeiramente. Eu fiquei muito feliz quando você me mandou a mensagem pedindo para a gente trocar a respeito desses temas, porque são coisas que fazem parte da nossa vida, né? Da minha e da Sim. sua, especificamente, diretamente, né? E poder compartilhar um pouquinho disso com as outras pessoas, essa visão que a gente tem, as coisas que a gente sente, eu acho que é fundamental, né? Para a gente poder disseminar mais, né? Das coisas que fazem parte da nossa vida, né? Você sabe que tem uma coisa, Adri, que você não sabe. Como a Não Adriana sei, falou, não sei. olha, você não sabe disso. E é por isso que a minha gratidão para você é muito grande, é infinitamente você não sabe. A Adriana comentou que nós trabalhamos juntas no pronto-socorro, né? E na época que eu trabalhei no pronto-socorro, isso foi de 2014 a 2017, quase, o que aconteceu? Eu conversava bastante com os funcionários naquela época, né? E dentro de mim, Adriana, eu pensava, eu falava, gente, eu queria tanto ter um lugar aqui em cima que pudesse falar com as pessoas das coisas que eu acredito que fazem parte da minha vida, que tivesse uma abertura. E que era nesse sentido do trabalho do Projeto Despertar que você começou depois. Então, Uhum. Dri, quando começou o Projeto Despertar, quando eu vi aquela foto específica no pronto-socorro de vocês fazendo reiki, com aquele fundo azul, que eu me lembro direitinho, aquilo me marcou demais. Uhum. Nos funcionários do pronto-socorro, foi muito forte para mim. Eu me lembro que quando eu vi aquilo, os meus olhos encheram de lágrima, no sentido de gratidão por você ter começado algo que eu sentia que era possível, sabe? Mas que na época eu não tinha Uhum. perna, não tinha condições de fazer. Uhum. E aí, quando você começou depois, e a Vanessinha Muniz foi junto, depois a Simone, todo mundo que foi entrando, a minha gratidão era tão grande, Adriana, mas tão grande.
E eu nunca te contei isso. Não, nunca me contou. Você não sabia disso. Quando eu ficava naquela Não. salinha lá no pronto-socorro, eu sentia isso muito grande. Por quê? Igual como você falou, né? Da gente ter essa essência que é muito mais do que a profissão. E isso ao Hum. longo. Quando eu escolhi ser enfermeira, como que foi? Eu vou compartilhar com as pessoas para as pessoas poderem entender como é que chegou nesse ponto hoje. Eu tinha 17 anos, então isso foi em 1998, eu ia prestar vestibular e eu falava, gente, mas o que eu vou fazer? Eu gostava já na área da saúde, até porque minha mãe é técnica de enfermagem, então eu e meus irmãos, nós literalmente crescemos dentro de um posto de saúde. Foi isso. Então, naquela época, 1980, né, carregava o filho para cima e para baixo, era muito diferente de como é hoje tudo. Então a gente cresceu dentro disso. Tanto é que o meu irmão até que está aqui, o Homero que entrou, ele também, depois ele seguiu da área da saúde, ele é médico urologista. Olha, Então, bem-vinda aí, Homé. a minha cunhada está aqui também, eu estou vendo outras pessoas, o Nossa. Thierry, que acompanha, o Lucas. Ai, sejam todos bem-vindos. E aí depois você conta para eles do projeto, eu vou contar da nossa história juntas. A Aline também, Uhum. nossa. Então eu tinha 17 anos, e aí eu comecei a pensar, falei, nossa, o que eu vou prestar, né, de vestibular, tal, aquilo começou. E eu comecei a sonhar, eu sonhava mesmo, que eu chegava perto das pessoas, que eu cuidava das pessoas, que as pessoas melhoravam, e era um sonho que era muito forte para mim, não era algo, sabe, uma coisa onírica, não era, era muito forte. E eu comecei, isso eu lembro direitinho, foi em julho de 1998. E eu como contei para minha mãe, eu falei, nossa mãe, eu tô sonhando que eu chego perto das pessoas, que as pessoas melhoram, que eu cuido de pessoas. E aí minha mãe, por me conhecer e conhecer a filha que tem, ela virou para mim e falou assim, por que você não faz enfermagem? Aí naquela hora, a partir daquilo, começou a despertar em mim um olhar realmente sobre o que é ser enfermeiro, o que é cuidar de pessoas. Aí aquilo começou a despertar em mim e falei, nossa, uma pessoa, ela vive sem um diagnóstico, mas ela não sobrevive sem cuidado. Ninguém sobrevive sem cuidado. E Sim. eu falei, gente, eu quero cuidar de pessoas, eu não quero cuidar de doentes, eu quero cuidar de pessoas. E daí eu prestei enfermagem, passei na faculdade em Uberaba, onde eu me formei em 2002 lá. E de lá eu Uhum. comecei nesse caminho todo de trabalhar, trabalhei em saúde da família, trabalhei em terapia intensiva, e sempre eu trabalhei com SUS. De todos os anos da minha vida, só teve um ano que eu não trabalhei com SUS. Então eu sou apaixonada em Pelo SUS. SUS. Paciente SUS. Sou fissurada, enlouquecida. E tenho uma gratidão imensa. Mas o que isso tudo tem a ver depois ao longo que eu fui trabalhar? Imagina, eu me formei, eu tinha 21 anos. Eu era muito nova, muito Muito nova. nova. Muito, muito, demais da conta. Eu falo, hoje a população em geral com essa idade de 21 às vezes nem está buscando mesmo uma profissão, né? E naquela época a nossa geração buscava, Já estava formada, né? Dependendo. mas hoje eu vejo que naquela época algo que ao longo dos anos depois eu fui buscar, que a faculdade não me... Alguém perguntou o que é SUS? É o Sistema Único de Saúde, Cássia. É o É a Cássia, sistema ela mora na público. Itália. Ai, que linda! Eu adoro a Itália, Cássia. É, ela é brasileira, mas mora na Itália há muitos anos. Então acho que, né, acho que por isso que ela perguntou. Nossa, que bacana. Sabe que eu tenho uma amiga, até nessa busca de espiritualidade e outros, que moram na Itália também e compartilham Olha, da mesma linha. Que legal. Depois eu vou legal. te mandar um link aí, Cássia, para você ver. Se você se interessar por gostar dessas coisas de espiritualidade, eu te mando nessa parte da Itália. Então, mas aí retomando. E aí, o que eu vejo? Todas as coisas que a faculdade ensinou não só para mim, mas para grande parte das pessoas, da parte técnica, da parte de conhecimentos administrativos e tudo, mesmo a gente tendo aula a respeito de liderança, de tudo, e naquela época, Dri, naquela época não se falava tanto em práticas integrativas, aliás, não se falava nada nesse ver o ser humano de uma forma naquela época.
E quando eu comecei a faculdade, dentro de mim, eu sentia, eu falava, gente, tá faltando alguma coisa. Não é só isso. Não me explica, Uhum. para aqui. E eu lembro que a gente tinha uma professora, a Mara Rosa está aqui, a gente fez faculdade junto. O nome dela era Iranilde, acho que era Iranilde. Era Iranilde. Era uma senhora da USP de Ribeirão, e ela que começou a levar muitas coisas desse olhar além do ser humano, da parte física, né? Então aquilo meus olhos brilhavam assim. Oi, Mara! Meus olhos Ela tá brilhavam. aqui. Meu Deus do céu, esse segmento aqui são essas coisas que eu quero. Mas aí depois formando, as coisas vão te consumindo, e aí você fala, opa, Sim. peraí, cadê aquela Viviane que sonhava, que os olhos brilhavam, que sonhava de cuidar de um paciente de uma forma que vai além do físico, que engloba toda a parte do que a gente é. E eu gosto bastante disso, né, a respeito de pensar em termos de espiritualidade, porque eu vejo uma compreensão que vai além do aspecto de religião que às vezes a gente pode entender. A Uhum. religião, ela nos ajuda a conectar com a espiritualidade, mas a espiritualidade ela depende da religião que a pessoa tem. Independe de religião, exato. Até que chega um ponto que eu gosto muito do que o Jung Acho que travou, Vivi. voltou. É Voltou. porque eu coloco o limite de tempo no celular, e aí ele já me avisou que o limite tinha dado, aí eu já cancelei aqui, já Ah, resolvi. Eu gosto muito do Jung porque ele fala, né, de chegar a um ponto da gente se conectar tanto com o que realmente importa, que a gente transcenda até essa parte de religião e de espiritualidade, que a gente se conecte com tudo, com o que realmente importa. E eu uhum. acho que é esse nível, né? Então a nossa profissão, a equipe de enfermagem, ela faz parte de uma etapa muito maior que a gente precisa perceber, que é o nosso crescimento enquanto ser humano. E a gente às vezes se afasta muito disso, né, Dri? Como a gente estava falando. Sim, A gente traz como se a gente fosse a nossa profissão, algo que é importante e é algo que faz parte da nossa vida, mas nós somos muito mais que isso. muito mais que isso. É. E aí, quando eu me formei, imagina, eu não tinha noção de nada disso, 21 anos, um nível de autoconhecimento baixíssimo. Eu queria era que os protocolos acontecessem, entendeu? Uhum. Se não acontecesse como eu achava que tinha que ser, tem alguma coisa errada. Como que a pessoa não entendeu isso? Como que a pessoa não aprendeu isso? Como que o aluno não consegue compreender? Todos esses te colocar para fora. E aí foi um grande caminho que eu tive que sentir na pele muitas coisas e buscar quem era realmente a Viviane. E ainda busco, porque é como uma casca de cebola. Você tira uma camada, mas Verdade. aparece 1 milhão. Vai aparecendo 1 milhão, isso mesmo. Não é? 1 milhão. E até hoje, né? Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar juntas no pronto-socorro, quando eu fui para lá, algo que me marcou muito, que foi no meu primeiro dia que eu estava lá, que eu cheguei no posto de enfermagem da observação, e uma pessoa muito querida, eu não vou citar o nome dela aqui, mas ela sabe, ela é muito querida. Eu cheguei lá e falei, bom dia. Ela me olhou assustada com aquele bom dia, e naquele momento eu falei, nossa, é isso que falta. Falta a gente ter a percepção do outro na nossa profissão. Ver como que a pessoa Uhum. tá, um bom dia, uma boa tarde, um obrigado, são coisas tão simples, Tão simples. mas que enriquecem tanto a vida. Eu falo que nessa época aí, a parte de enfermagem era que às vezes, a menos que eu tinha que lidar, a grande parte era questão de relacionamento. Era do que estava acontecendo com o funcionário na casa dele, da família, no trabalho, de como ele tinha que fazer para chegar para trabalhar. Então, às vezes, era sentar e ficar horas mesmo conversando. E isso, essa sair da gente para ir em direção ao outro, pede que a gente tenha um nível de percepção da gente muito grande. E às Sim. vezes a gente não tem. E principalmente nessa época aí, que a função que eu tinha era uma função que muitas pessoas têm medo, justamente pela nossa falta de autoconhecimento. Às vezes a gente confunde algo que pode representar para a gente autoridade como algo que nos traz medo, que nos traz distanciamento. E é justamente o contrário. É isso que tem que aproximar. A gente tem que estar junto nisso. E isso, mais uma vez, eu me lembro muito de você também, né, Dri? De cada vez que a gente sentava para conversar, é verdade, isso, você sabe disso. Você sempre trazia as coisas como elas eram, como você via, como elas podiam melhorar.
em nenhum momento tinha percepção de, nossa, como posso atacar, entendeu? Que é quando a Uhum. gente uma falta de conhecimento da gente mesmo, a gente tende, às vezes, colocar no outro algo que a gente vê na gente e acha que nosso Sim, medo distancia. Então, essa parte de se conhecer, eu acho que tem N caminhos, né? Cada um vai descobrindo o seu. E sempre tem um ponto que dá um start para isso acontecer, né? Às vezes esse ponto pode vir de um nível de sofrimento muito alto, de algo que você começa a olhar e falar, gente, mas tá faltando alguma coisa e isso está me incomodando. E aí buscar N caminhos para isso, né? Eu acho que o caminho do autoconhecimento, ele vai sim da gente às vezes rever feridas e coisas que doem muito. A espiritualidade nos ajuda muito em relação a isso, algo que nos conecta com uma força maior que fala, não, eu vou por aqui e vai dar certo. E aí buscar as estratégias sim. para isso, né? Igual no projeto, né? O projeto Despertar. Quantas práticas integrativas tem hoje, Adri? Ai, já estamos com mais de 60. E comecei só com Reiki e Nossa. Seitai. Mais de 60. E o SUS Então, oferece 29, né, dentro aí da política. Nós conseguimos agregar tanta coisa, menina. E não para, né? Sempre tem alguém me ligando. Ai, Adri, eu terminei um curso, eu fiz uma prática assim, posso agregar aí para ajudar vocês? E eu acolho, né? Porque ali naquele PS é uma necessidade tão grande. Não só o PS, eu falo PS porque é onde eu trabalho. Mas no hospital inteiro há uma necessidade grande das pessoas terem esse contato com essas terapias para acender essa luz. Assim como a minha acendeu através do Reiki, a outra pode acender aí através de um aurículo, através de uma outra prática. E é isso, né? Por isso que a gente oferece tantas práticas integrativas. Não sei se eu travei ou se a Vivi travou. Quem puder mandar aqui nos comentários. Deu uma para mim apareceu travadinha. um pouquinho você travada, mas tá normal. É, pra mim também, você Eu travou te um ouço. pouco. Tá me ouvindo? Ah, então É, perfeito. mas eu Então pode tô continuar. te ouvindo bem. É. Então, Ah, eu também tô te porque ouvindo. como tem muita Uhum. dentro de um hospital universitário, o que que acontece em relação às práticas, sabe? Ah, Ah, o tá. meu que tá Eu acho que o seu tá travando. O pessoal falou que trava um pouquinho. Você tá no Wi-Fi, no tem um 4G, que às vezes dá uma diferença. outro, não é? Tá no Wi-Fi? É, eu tô no Wi-Fi, menina. Eu moro no meio do mato, então aqui só Wi-Fi. É, então isso que eu ia falar, né? Dependendo da região, né? Bom, então eu É, vou falar um pouquinho aí rapidamente do que é o projeto, aí para as pessoas, né, que entraram, que ainda não conhecem. E aí você continua aí com a sua história, né? Eu acho que isso é bem bacana. Então, assim, a Vivi já falou, né? Eu trabalhei com ela no pronto-socorro, não lembro agora a data exata, né, Vivi? Acho que foi 2015, né? 2017, acho. foi de E 2014 a 2014 2017. a 2017. E assim, gente, eu trabalhava lá, tinha uma vida também assim normal, mas como a Bibi falou, ela já tinha esse sonho e eu aos 18 anos, eu também tive assim um chamado na minha alma. Eu queria ser missionária. Eu queria ser missionária, tanto que eu não quis assim me casar, ter filho. Eu falei, não, a minha vida não pode ser só para constituir uma família, a minha vida tem que ser para a humanidade. Eu não sabia o que seria. E aí vim para São Paulo, com 18 anos, ia fazer 19, aí fui para uma igreja evangélica, me converti, e aí falei, agora eu encontrei, você é missionária, eu fui estudar teologia para cuidar das pessoas, queria ir para a África, queria fazer alguma coisa para a humanidade. Só que assim, a igreja ainda me limitou muito, e eu não tinha assim, a liberdade de ser eu mesma, né? Tinha muita coisa que era imposta. E aí tudo bem, esse sonho ficou. Aí fui estudar, fazer faculdade, e depois, como a Bibi falou, a gente vai ali trabalhando, vai se identificando muito com as coisas e vai deixando isso adormecido. Que estava adormecido. Aí em 2017 eu fui fiz a minha especialização em saúde pública na Unifesp e foi bem no ano que o Ministério da Saúde criou a portaria 849, ampliando as práticas integrativas.
E eu me apaixonei pelo Reiki. Quando eu ouvi falar dos princípios do Reiki, aquilo reacendeu aquele desejo que eu já tinha lá aos meus 18 anos. Eu falei, nossa, uma prática, que eu só vou usar as minhas mãos para ajudar as pessoas. Ah, é isso. Mas eu não tinha noção que o Reiki era um caminho de autoconhecimento. Eu achei que o Reiki era só uma técnica que eu iria colocar ali e fazer para os pacientes. E quando eu fiz o curso, que comecei a me auto-aplicar, a minha vida mudou, como a Pivi falou. É uma cebola, vai tirando camadas. E eu comecei a me sentir tão bem, tão em paz, tão em harmonia, expansão de consciência. Fiz o nível 2. Comecei a tratar os pacientes no hospital e funcionários. E isso foi assim, gente, parecia uma mágica. Aí quando foi em agosto, eu fiz o nível 3, agosto de 2018. Aí pronto, aí falei, não, agora encontrei o meu chamado, é isso que eu quero. Aí falei com a Ieda, né, que é a nossa atual diretora de enfermagem, falei, Ieda, eu sou reikiana, nível 3, me dá um espaço aqui no hospital que eu vou fazer reiki na folga. Aí ela olhou assim, ela falou, se eu ganhar as eleições, você vai ter esse espaço. Aí ela ganhou as eleições, aí me cedeu lá um espaço, né, no pronto-socorro. Por quê? Porque a partir do momento que eu me percebi, quando ser humano, me reconectei com a minha essência, eu comecei a perceber o outro. E aí eu via meus colegas ali até com ideias suicidas, gente depressiva, como a Vivi comentou no início. Às vezes ficava com tantas questões familiares, nem era ela em si, era problemas de filho, de marido, de não sei quem. E aquilo acumulava nela, ela não conseguia desenvolver um bom trabalho, enfim. E eu convivendo com essa situação, falei, não, gente, não é justo. Eu, com essa prática tão simples, que está equilibrando, já tem comprovação científica, vou compartilhar isso. Todo mundo olhava para mim e falava, isso não vai dar certo. Todo mundo que tentou fazer as coisas aqui não, deu, não foi para frente. Mas você acha que você vai conseguir? Eu falei, gente, se vai dar certo ou não, eu não sei, mas é o que eu sinto e eu vou fazer. Então, para quem não sabe, eu e a Vanessa, né, lá do pronto-socorro, a gente pegava a nossa folga, ia um dia por mês, depois a gente ampliou para 2, para fazer aí o projeto Despertar, né? Que até então era só um ambulatório de práticas integrativas. Aí comecei o primeiro dia com 5 voluntários, foi aumentando, aumentando, e hoje a gente tem mais de 200 voluntários, já tem um cadastro de uns 270, mais de 60 práticas, mais de 20 mil atendimentos e muitas vidas salvas, porque é muitos relatos aí que a gente tem, né? Então o projeto é esse, gente. E quem quiser ser voluntário, depois deixa aqui no direct, entre em contato comigo. A gente tanto cadastra terapeutas como pessoas também do administrativo, que pode ajudar o projeto aí com alguma coisa. Então é isso, Vivi. Essa é a história aí do Despertar. Ai, querida. Obrigada por ter compartilhado, que eu vi que tinha muita gente que faz parte do meu convívio, que é da área da saúde, que podia estar muito interessado em ver como funciona, sabe? Eu coloquei o fone, só me dá um retorno do som, como é que tá? Tá bom, para mim tá bom. É? Tô ouvindo bem. Então, Dri, e aí, o que aconteceu nesse processo de descobrir o quanto que cada um de nós vai além da profissão e de como essas práticas integrativas estão relacionadas, né? Nessa busca de autoconhecimento, tem desde 2007, desde 2007, então tá com 15 anos que eu faço terapia. Terapia para me conhecer mesmo, 15 anos. E é engraçado porque às vezes alguém pode buscar inicialmente terapia com psicólogo, com psicanalista, para algum problema pontual, alguma coisa, ou pode começar a perceber que aquele problema, aquela coisinha, na verdade, o que está por trás é muito mais e que não tem fim. Eu falo que nesse processo de conhecer, quando que começou as práticas? Quando começou o projeto Despertar? 2018. 2018. Então eu já tinha um processo de busca dessa parte de conhecimento, autoconhecimento, de terapia muito grande, de buscar a espiritualidade relacionada à prática de imposição de mãos, de percepção de energia, de tudo, de conhecer. Isso sempre motivou e fez meus olhos brilhar aí para frente. Mas eu me lembro que cada vez, o meu objetivo quando eu ia participar das práticas integrativas, Dri, era, nossa, que eu consiga ter alguma percepção de energia, alguma coisa aqui, que me dê algum insight de coisas que eu ainda não vejo em mim. Então, e às vezes limites que a gente pode perceber que a gente está, durante uma prática de reiki, de imposição de mãos, de Theta Healing, de tudo que está disponível no universo para a gente fazer, que movimenta algo que vai... Lembra que eu falei que o que sempre me angustiava era de perceber que a gente era muito mais essa parte física? Sim. Algo que movimentava essa energia, essa vida que eu sempre tive e busquei,
Então, durante as práticas, e é engraçado, né, que as práticas integrativas são para funcionários, alunos da Unifesp e funcionários, e é lotado, né, Dri? Às vezes tem fila de espera para cada prática. Pra vocês terem noção da procura que tem. Então, é uma alegria muito grande ter isso dentro de um hospital universitário e ter começado dessa menina que acreditou nos sonhos e que saiu. Então, nessa busca, a gente quer que o outro comece a perceber isso também, né? Só que isso às vezes leva um tempo, Dri. Não é do dia para a noite. Às vezes são movimentos que numa conversa e numa escuta que a gente pode ter. Eu faço plantões de 12 horas hoje, né? Então, 12 horas você passa muito tempo em contato com o paciente e contato com quem você trabalha. Então, você vai conhecendo muito da vida de cada um. E diferente da época do pronto-socorro, que eu não conseguia me relacionar com os 160 que era lá, hoje a equipe são sempre eu e uma outra enfermeira e 4 técnicos. Então, a proximidade é... Então, isso eu gosto muito. Por quê? Porque isso permite que durante a parte de trabalho, a gente chegue e perceba, nossa, fulano, como você está? Porque às vezes é isso que a gente precisa, só de uma escuta. Mas como eu disse antes, para a gente aprender a ouvir o outro e ouvir de verdade, estar presente na conversa, a gente precisa se conhecer bastante. E às vezes a gente pode não ter coragem de fazer isso, porque às vezes pode doer muito conhecer. Então a gente às vezes tende a nos apegar a profissões que a gente tem, ficar workaholic de trabalho, ter 3, 4 empregos. Teve uma época da minha vida, é claro que eu era muito nova, né? Eu tinha 24 anos, não dá para comparar com hoje que eu tô com 41, então o corpo já não é a mesma coisa. Eu tinha 2 empregos de 80 horas. Pensa. Muita coisa, né? Não, eu era doida. Hoje eu olho e falo, eu era maluca. Só que naquela época, essa busca até minha de espiritualidade, perceber o limite de energia que eu consigo dar conta, era muito pequeno. Eu achava que o mundo acontecia fora, que as coisas, como a gente aprende, de prazeres e satisfação, de ir para festa, de ir para isso, aquilo que fazia parte da vida. Eu não sabia de verdade as coisas que eu realmente gostava. Então hoje, de me conhecer e saber que você não vai entrando nesse pacote de tudo, né? Eu achei engraçado, antes de começar a nossa live, eu coloquei música ali, que são as músicas que eu gosto, calminha, de piano, pus o cheirinho de lavanda, as coisas, o chazinho. São coisas que fazem parte do autocuidado, de cada um de nós saber o que gosta. Porque se a gente não sabe o que a gente gosta, se a gente não consegue perceber o que a gente está sentindo, dar nome para as emoções que a gente tem, a gente entra nesse piloto automático de achar que a gente é só aquela profissão, é só aquele trabalho. E quando de repente falta aquilo, por qualquer motivo, como se a vida tivesse parado ali. E não é. O nosso trabalho, a nossa profissão de cuidar do outro, pede que primeiro cuidemos de nós mesmos. Isso às vezes demora para a gente entender. Entender que o cuidar, ele é um aspecto físico, da gente cuidar, sim, dessa parte, de saber como a gente está, mental, cuidar das nossas emoções, saber que emoções a gente tem, e para isso a gente precisa, grande parte das vezes, de uma ajuda de um profissional, porque tem coisa que a gente não enxerga na gente, e coloca como se o mundo ou o outro fosse responsável. Cuidar da nossa parte de espiritualidade, que pode ser vinculado a algum aspecto de religião, ou não. Pode ser vinculado a percepções que a gente vai tendo desse universo mais sutil. Que depois que você começa a experienciar isso, você fala, opa, tem um mundo muito maior aqui, que você é picada por essa abelhinha, você fala, eu não largo mais. Porque começa a fazer sentido, né, Dri? E é isso que vai dando... Eu falo que a gente sempre tem que resgatar o que nos motivou a ir para a área da enfermagem. Porque eu acho que é difícil alguém que escolha cuidar do outro que não tenha dentro de si uma motivação que vai além do aspecto de trabalho, que vai sim dar um retorno financeiro, que é importante, porque esse retorno financeiro faz a gente ajudar outras pessoas com o nosso trabalho também, além de nos ajudar. Mas o quanto aquilo está acrescentando não só para mim, mas a gente pode acrescentar na vida do outro. Eu vejo que é muito feliz a gente ser da área da saúde como uma oportunidade de
de crescimento muito grande, né? Uma oportunidade que não tem fim. Então, da gente resgatar assim, por que que eu escolhi? Por que que isso? E aí, esse escolher, a gente pode olhar assim, o quanto os meus olhos ainda brilham quando eu falo da minha profissão? O quanto os olhos ainda brilham quando a gente pensa no aspecto de cuidar? Eu acho que isso dentro de, por exemplo, dentro do projeto, né, todas as práticas integrativas que tem, elas visam justamente isso, essa reorganização das energias para que a vida possa voltar. Eu gosto muito do trabalho também do Lowen, aquele psiquiatra que trabalhou muito com o, ai meu Deus, o Reich, que é essa linha justamente de como o nosso corpo vai contando as coisas. E da gente começar a perceber essa leitura no nosso corpo. Eu brinco que às vezes uma pessoa, o funcionário arrasta chinelo. A pessoa não está com energia nem para levantar o pé para andar. Não é? E às vezes a gente não tem essa percepção dentro da gente. Então, de quanto isso... E aí, se a gente começa a enxergar um pouquinho mais, perceber a equipe com quem a gente está trabalhando, começar a enxergar o outro. Às vezes, movimentos, coisas que o outro gosta, coisas são tão simples, gente. Não é nada de virar o ponta-cabeça. E é daí que grande parte, às vezes, dos conflitos surgem, né? Da não percepção do outro. Às vezes a pessoa chega lá porque ela brigou com o marido, teve alguma coisa na casa dela, saiu atrasada, o ônibus quebrou. E a gente poder perceber que para aquele funcionário, para aquilo causa um nível de desorganização dele, porque ele gostaria que não fosse daquele jeito. Então ele pode chegar lá trabalhando depois de te dar não. E aí, se a gente não consegue perceber que isso não é com a gente, pronto, a faísca já está feita, o estopim. Grande parte dos conflitos vem daí, do nível de baixo conhecimento que a gente tem da gente mesmo. E eu acho que de todas as práticas integrativas que são oferecidas, elas servem para a gente se recarregar, só que a gente começa a perceber que vai muito além daquilo. Começa a afetar e movimentar o ambiente que está à volta. Não é mais a mesma coisa. Nunca é. Muda completamente. E quantas pessoas, às vezes, nunca teriam oportunidade de entrar em contato com isso, justamente porque, às vezes, a gente acha que a vida é acordar e trabalhar, voltar para casa, cuidar do marido, do filho, e não sabe nem o que é importante para si. Não se conhece, né, Vivi? Não se permitiu. E eu até comentei isso, acho que ontem com a Beth. Eu fiz 5 anos de graduação, fiz 2 de curso técnico, 1 ano e meio de especialização. E não aprendi em nenhum momento em como me cuidar. É só cuidar do outro, né? Não aprendi como me conhecer. A gente não aprende isso. Então é uma busca mesmo. É isso, né? A gente não aprende isso de se autocuidar, se autoconhecer. A respeito de trabalho em equipe, a gente às vezes tem aspectos superficiais de liderança na faculdade. Mas a prática em si, a vivência das relações humanas é muito diferente do que a teoria ensina. E isso eu acho um grande ponto. Como a gente trabalha, né, num hospital universitário, eu vejo isso como uma oportunidade quando passam alunos com a gente nos estágios, principalmente quando está no último ano, porque é uma oportunidade deles começarem a ter esse feeling, porque vai tão avultado às vezes com a questão técnica do aprender, que não começa a perceber o que está em volta das relações que a equipe com o enfermeiro vai desenvolvendo e que ele pode arrumar de oportunidade. Eu lembro que tinha uma residente de enfermagem, quando eu estava na UTI, ela é muito querida, e aí ela era residente da urgência e emergência lá no pronto-socorro. E eu era enfermeira da UTI. Aí um dia ela foi me passar um caso, e aí ficou uma lacuna numa coisa que ela me passou, né? E a gente era muito próxima. E aí eu cheguei para ela e falei, fulana, leve para sua vida. Isso. Não se esqueça disso. E até hoje, às vezes, quando a gente se encontra, ela brinca comigo, leve para sua vida. Porque são oportunidades que a gente tem dessa troca que vai dando para o outro a bagagem de coisas que às vezes a gente já viveu e que ele vai ter sim a experiência até semelhante. Mas se ele começa a ter um pouquinho de noção, nossa, tal coisa eu posso conduzir de um jeito, tal coisa eu posso conduzir de outro. Como que eu faço para aprender a ouvir a equipe? Como que eu faço para aprender a ouvir a equipe multiprofissional? Como que eu faço para aprender a ouvir o paciente?
porque senão fica muito mecânico. Exato. Então, e se a gente não tem esse espaço de troca, dessa oportunidade do ensinar, e por isso que eu sou completamente apaixonada pelo SUS, porque o paciente de SUS é um paciente que vem, e hoje não é só um paciente de SUS, aquele pobre, a ideia que a gente tem de 20 anos atrás. Pelo contrário, são pessoas com nível de conhecimento e de esclarecimento muito grande, por questões financeiras hoje não conseguem pagar um convênio, mas que estão buscando um atendimento cada vez melhor de qualidade. Tem um barulho no fundo, sabe que eu também estou percebendo esse barulho? Eu vou tirar o fone aqui, vocês me falam. Melhorou? Não, é um barulho que eu tô vendo que é no telefone. Eu tô ouvindo um barulho no fundo, igual a pessoa também. A Cássia falou mesmo. Deixa eu ver. Passou? Melhorou? Então, nesse ponto, sabe, do trabalho com os alunos. Eita, gente, nessa luta aqui com o microfone. Como é que tá o som sem microfone? Mesmo. Olha. O microfone, eu fico ouvindo barulho aqui, tá? Então, deixa alguém aí falar se melhorou. E agora? Eu acho que era microfonia de estar aqui perto do computador. Pode ser, isso acontece. Então, da gente conseguir perceber essas coisas, sabe? De oportunidades que a gente tem na troca com os alunos disso tudo. Como esse público de estudos é um público que ele demanda, ele anseia por tudo. Diferente do nosso pobre, coitadinho, que às vezes não tinha entendimento, hoje o público mudou muito. Então, o público que quer cada vez mais um atendimento de qualidade tem que ter um atendimento de qualidade. Mas o quanto nós estamos preparados para dar esse atendimento do que realmente um sistema único de saúde pode ser, de atender todas as pessoas. Isso eu falo que eu gosto muito também do SUS, porque quantos pacientes aparecem no hospital, principalmente que a gente trabalha, né, Dri? São do mundo inteiro. O Brasil acolhe. Então, a nossa cultura, a gente tem que abrir dentro da gente um espaço muito grande para poder aceitar culturas diferentes daquilo que a gente é acostumado. Isso faz parte da assistência. Poder perceber como que eu posso chegar à informação técnica de saúde para aquela pessoa que fala outra língua, tem hábitos muito diferentes do que a gente tem. E aí as relações humanas vão fazendo isso, né? Da gente se abrir para as pessoas. Isso é uma camada sem fim, né? Que não tem finitude. Não tem, é verdade. E é um desafio grande. Eu vejo isso no meu dia a dia. Porque as pessoas querem tratar todo mundo igual, né? Querem padronizar, às vezes, uma assistência e não levam em questão essa individualidade, né? Que ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem, né, o seu sistema. Então, isso ainda é um desafio, principalmente dentro do SUS, como você falou. Hoje o público não é mais aquelas pessoas simples, que não tinha muita informação. Hoje não, você atende lá advogado, professores, e aí eu vejo, às vezes, uma dificuldade, né, dos profissionais ainda em se adequar com essa realidade. Aí ficam reclamando, xingando, falam, gente, mas por quê? Ai, porque ele é chato, por quê? Aí falam, mas se coloca no lugar, você já imaginou se fosse você nessa situação? Ai, Adriana, vem você com esses papos. Não é, gente, começa, reflete um pouquinho, né? Então, é aquilo. O caminho, eu creio que é esse mesmo, do autoconhecimento. É todo mundo aí se melhorando para poder compreender o outro, né? Senão a gente vai ficar em impasse mesmo, de projetar no outro as nossas frustrações, né? Os nossos medos. Que é o caminho o mais fácil e mais comum, né? Da gente sempre colocar no outro algo que a gente não consegue perceber dentro da gente. Porque enxergar, eu disse, dói muito. Dói que... Mas só coragem, né? Depois que você entende de onde vem aquilo, e aí você para de buscar recursos fora, que seja workaholic, que seja de comida, de alimentação, do abuso de droga, de cigarro, de bebida, que é algo também ainda muito comum, não só na nossa parte da área da saúde, mas na população em geral, quando a gente começa a tampar os nossos sofrimentos com coisas externas, e daí da gente se conhecer. Então, cuidar do paciente... Hoje mesmo, eu estava descendo no elevador, tinha dois residentes conversando, e eu ouvi eles falando entre eles. E a parte de assistência é a parte mais simples.
tudo que está por trás, seja de questões burocráticas, administrativas, da parte de relacionamento humano, que é um grande desafio da gente conseguir aprender. Então, você vê, às vezes, um evento para cuidar de uma pessoa, mas tudo que está por trás para que aquele cuidado realmente aconteça, só cada um de nós sabe. E a bagagem que a gente tem que ter é a responsabilidade de poder compartilhar isso, né? Como eu te disse no começo, a felicidade para mim de quando o projeto começou foi muito grande. E é ímpar. Eu sei o que eu senti quando eu vi aquela foto do pronto-socorro, da imagem do Reiki começando lá. Por quê? Porque é da história que eu especificamente vivenciei no pronto-socorro e de coisas que eu aprendi enquanto eu trabalhei lá. E que hoje são muito diferentes. Eu falo, pensando na trajetória profissional, esse ano completam 20 anos que eu me formei. Na minha percepção, é bastante tempo em termos de profissão. E aí eu olho e falo assim, peraí, a Viviane de 20 anos atrás era de um jeito, a de 5 anos depois era de outro completamente diferente, a de 10 anos, a de 11 anos atrás, quando eu mudei para São Paulo, era outra. Não, quando eu mudei para São Paulo, não, a de 11 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na Unifesp, era de um jeito. A de 7 anos atrás, quando eu fui para o pronto-socorro, era outra totalmente diferente. E a de hoje, então, é muito diferente. Às vezes eu encontro pessoas que, na época que eu trabalhei no pronto-socorro, que tem muito tempo que eu não vejo, a pessoa fala assim, nossa, mas você mudou? O que aconteceu? E aí, na percepção da pessoa, a fala, né, de quem trouxe, foi uma percepção de leveza. E aí, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, gente, que interessante. Dentro de mim, eu enxergava as coisas de um jeito naquela época, de querer que as coisas fossem da melhor forma que eu achava que deveria ser. Só que o custo que tinha para mim, em termos emocionais de energia, era muito alto. Que aí tirava toda a bagagem de uma pessoa que podia contribuir, mas com menor, com menos funcionários, com uma outra estrutura. Então, a gente ter essa percepção do limite das coisas que a gente consegue fazer também, para que a gente possa fazer muito bem aquilo que a gente se propõe, dentro daquilo que a gente consegue. Por quê? Porque tem muita gente para somar. Olha a equipe, o batalhão que veio junto com você e depois outras pessoas para fazer coisas que dentro de mim eu sentia que eram importantes, mas não conseguia. Então ninguém está sozinho. E da gente perceber essas etapas e momentos na vida, né? E eu espero que daqui uns anos seja diferente, depois diferente, depois diferente. Porque senão aí, né, parar aqui é beleza, né? Mas nossa, eu fico muito feliz. Eu não imaginava, né, que você carregava esse sonho aí no seu coração, né, de um dia poder também ofertar em alguma coisa, sei lá, mostrar um caminho, né? Porque tem jeito, e o projeto está mostrando isso. Não precisou de dinheiro, só precisou mesmo de alguém ali para iniciar, dar o primeiro passo. E foi fácil, Adriana? Não, não foi, né? Precisa de coragem, né? A gente tem que ter coragem primeiro, né, para olhar para dentro de si, que não é uma coisa simples. Mas eu acreditava no meu sonho, naquilo que eu estava sentindo. Então, quando você se conhece, quando você está no seu centro, ainda que aqui fora, todos falem o contrário, mas se aqui dentro aquilo é um sim para você, não importa se aqui fora é não. Eu vou seguir o meu sim. Foi o que eu fiz. Falei, não, vou fazer, imagina, só para ter vou lá. E tá aí, né? Toda essa equipe linda que está aí ajudando os profissionais. São muitos atendimentos, muitas mudanças de vida, pessoas que hoje também já são terapeutas, muitos funcionários que no início não sabiam o que era reiki, ia lá para o projeto, recebiam reiki, hoje já são reikianos, alguns já são até professores de reiki também, fazendo aurículo, fazendo massoterapia, sendo também voluntário no projeto, até acompanhante, porque assim, eu dentro do pronto-socorro, sempre me dei bem com todo mundo. Então, o paciente, faça amizade com o paciente, ajudo com reiki, converso com o acompanhante. Quantos acompanhantes que hoje são voluntários do projeto? A gente tem uma consteladora, Ana Paula, ela faz constelação pelo projeto e era uma acompanhante que estava ali com a avó com Covid, naquele sofrimento, dias, uma poltrona. Eu ia lá, conversava com ela, fazia reiki, e depois ela falou, Dri, eu sou também consteladora, eu quero seguir seu projeto, ajudar os profissionais. Então é isso, então assim, ela é uma das, né? Tem muita gente aí nessa corrente de amor incondicional. Então é mágico, né? E é mágico poder... É o universo, né? Eu vou chamar de universo porque cada um dá o nome que quiser.
Mas as coisas, quando são para o bem, precisa sempre de pessoas em vários locais para poder fazer, né? Então, quando a gente tem uma disponibilidade interna de realmente fazer, esse universo ele vai ajudar. E imagina um hospital igual o nosso que a gente trabalha. A quantidade de pacientes, a quantidade de funcionários, a quantidade de tudo, de aluno, de residente, é gigantesca. Às vezes eu compartilho com algumas pessoas os números de onde a gente trabalha, as pessoas não acreditam, acham que... Porque é gigante. E esse gigante precisa de muitas pernas para poder fazer muita coisa para ir para frente, né? E eu também gostaria assim, que você deixasse uma mensagem assim, para os profissionais de enfermagem, não só do Hospital São Paulo, né? A gente está passando agora por um momento bem delicado. Muita gente que foi transferida, muita gente que está com medo aí de perder seu emprego. E aquilo que eu falei, né? A gente é mais que um emprego, nós somos mais que um cargo, somos além, mas ainda tem muita gente que ainda não consegue ver dessa forma que a gente, né, está conseguindo enxergar agora as coisas. Então, se você deixasse uma mensagem aí para esses profissionais, né? Porque assim, eu falo direto, todo dia eu tô falando, mas é bom, né? Que você também, de uma certa forma, dê uma reforçada, aí com toda a tua busca, né? Que você já vem nesse caminho de espiritualidade, de autoconhecimento. E é o que eu falo, é a gente não se identificar com a situação, né? Mas a gente ter um espaço para observar tudo aquilo e se enxergar nisso. Mas não no sentido de estar ali envolvido, como eu fazia antes. Ia para aquele pronto-socorro, dava um plantão, não tinha tempo para tomar meu lanche, para tomar uma água. Chegava no final do plantão, tava lá a minha água. E eu achava que era normal. Eu falei, não, mas peraí, qual é o cuidado que eu estou tendo comigo? Se eu fizer isso durante 5, 10 anos, eu não vou ter rim, não vou ter saúde. Peraí, não, deixa eu parar. Eu tenho que ter os meus 15 minutos, 20 que seja, vou lá, vou parar, vou me cuidar, vou ter esse olhar. E a gente vê que muita gente hoje não tem. E depois ela, no inconsciente, ainda fica como se a instituição, a chefia, tivesse a obrigação de fazer isso por ela, né? Quando, na verdade, ela que tem que dar esse passo para si. Então, abro aqui para você, né? Uma mensagem Acho para os que, nossos querida, quando a gente começa a olhar tudo na nossa vida como uma oportunidade de aprender, a sair de algo que acontece só com a gente, e olhar situações como o que eu posso aprender com isso na minha vida, já muda bastante o enfoque. Porque situações, às vezes, até em condutas que recentemente estão sendo tomadas, são coisas que cada um já pensou que poderiam ser feitas para melhorar administrativamente o hospital. Mas aí a gente olha de um ponto e olhar para outro e fala, peraí, o que essa mudança vai representar na minha vida a partir de agora? Seja de quem mudou o trabalho, seja de quem continua lá, o que eu posso fazer a partir disso que eu estou aprendendo? Mas só que isso exige que a gente comece a criar dentro da gente um espaço para mudança. Às vezes a gente tem muita dificuldade com mudança, como se mudar simplesmente até um objeto de lugar desorganizasse num nível que a nossa força de resiliência, de conseguir se ajustar àquela mudança, ficasse muito pequena. Então a gente precisa aumentar muito a nossa capacidade de resiliência e olhar a situação e falar, opa, como que eu me adapto aqui? Porque mudanças, elas sempre vão acontecer na nossa vida. Inicialmente, algumas podem ser muito fortes. E pegar e falar, opa, peraí, agora saiu muito do eixo. Mas olhar e falar, tá, mas quais que são as coisas que eu não estou vendo nessa situação que essa mudança, essa trepidação está me abrindo os olhos para ver? E aí, cada um tem uma receita de bolo. Às vezes tem pessoas, como específica que eu conheço, que nessa escolha de mudança de trabalho, ela preferiu não continuar com a SPDN, ela preferiu se desligar. E é uma profissional maravilhosa, com uma capacidade incrível. Assim, eu falei isso para ela. Eu falei, fulana, eu vejo você dando aula, ensinando as pessoas a saúde que existe dentro de você. É isso que eu vejo. E às vezes, uma oportunidade que, por uma zona de conforto, seria difícil tomar uma decisão. Então, às vezes, uma coisa fora faz com que a gente nos mova. Então, da gente sempre olhar o copo mais para cheio do que para vazio. O que está acontecendo aqui que me faz ir para frente de coisas que eu não estou vendo agora? E uma baixa percepção de que mudança nos afeta faz com que a nossa resiliência cada vez aumente mais.
a resiliência aumentando mais, a nossa capacidade de adaptação às situações, vai fazendo com que as nossas relações familiares melhorem, as nossas relações sociais melhorem, profissionais, porque a gente começa a permitir que as coisas entrem e saiam da nossa vida, que as coisas não são completamente fechadas. Quando a gente se fecha em algo, principalmente coloca a nossa vida só naquela profissão, ou só naquele emprego, ou só no marido, ou só no filho, ou só na mãe, ou só em alguma coisa, quando aquilo falta, o buraco é muito grande, a dor é muito grande. Então a gente precisa ampliar. Como que a gente pode ampliar? Conhecendo, aprendendo novas coisas, fazendo coisas diferentes, se permitindo e se conhecendo coisas que te fazem feliz, que te fazem ir para frente. E é diferente do que faz a Adriana feliz do que me faz feliz. Então é individual. E aí quando aquele objeto que é tão importante falta, mas tem outras coisas que são tão importantes quanto. Tem um amigo que eu gosto bastante, que até do grupo onde eu conheci, e toda essa parte de perceber a nossa questão de espiritualidade, além das coisas que eu particularmente percebia, que é o Centro de Estudos da Consciência, e esse grupo, me fez entender muita coisa de como a gente é responsável pela gente mesmo, por tudo aquilo que acontece. Então a gente para de colocar no outro culpas de algo que são o nosso caminho para poder ampliar e crescer e aproveitar essa oportunidade mesmo, né? De estar vivo, de estar disposto, de poder compartilhar, de poder levar luz onde a gente for, né? E depende. Não é o cargo, como você falou, não é. É o que cada um é. E o que cada um é, não é o título que vai mudar. Não muda. Você pode responder administrativamente por aquilo, quando você tem um título de alguma coisa. Mas o que é o dia que cada um fechar os olhos aqui e não existir mais, é o que vai continuar sendo. E aí são essas coisas que só não importam na vida. Muito obrigada, minha querida, por tudo que você faz. Muito. E obrigada por ter compartilhado com as pessoas que estavam aqui, que fazem parte do meu convívio, que não conheciam o projeto Despertar. Eu tenho certeza que levaram luz para pessoas que até trabalham em outros hospitais, até universitários, de ver coisas que estão acontecendo aqui no nosso HUHSP. Ai, que lindo. Eu que te agradeço, Vivi. Nossa, foi incrível. Vamos fazer outras lives aí, até depois para você falar um pouquinho do SEC, né? A Vanessa sempre comentava comigo aí desse centro de estudo, que eu acho muito legal. A gente tem que trazer, aqui é um canal onde a gente tem que se expressar e mostrar essas outras alternativas aí para as pessoas, né? Porque só assim que a gente vai conseguir melhorar. É aquilo, é cada um assumir sua autorresponsabilidade. Eu também venho de uma cultura, venho de uma situação de muito vitimismo. De achar o outro que é o culpado, o outro, é o emprego, é o chefe, é isso, é aquilo. Quando, na verdade, quando você assume o seu papel, assume a sua vida, toma as rédeas e começa a tirar o olhar de fora e olhar para dentro, tudo começa a mudar. E como você falou, a mudança, quando a gente olha, né, dessa forma mais ampliada, é uma bênção. É que a gente está muito preso na zona de conforto, no apego. Mas você tem que saber que a gente está aqui de passagem. Eu vejo a vida como umas férias, né? Estou aqui, então eu quero aproveitar o máximo que eu puder. Já acordo de manhã? Gratidão. Sou grata pela vida. E isso é divino, é um dom divino. Então a gente tem que aproveitar, tem que valorizar, sim. É um exercício, né? Não é uma coisa mágica, não é mágico. É um trabalho e requer muita coragem, requer mesmo muita dedicação nossa, né? Para isso. Não está pronto ainda, né? Não, é infinito. Esse não está pronto mesmo. Mas eu acho uma oportunidade muito boa da gente, na semana de enfermagem, trazer essas coisas, né? Porque senão fica muito mecânico e a nossa profissão de mecânica não tem nada. Pelo contrário. Lidar e cuidar da alma do outro é muito além da parte física. É isso que importa. Isso eu vejo muito assim no dia a dia, agora com o Reiki. Às vezes tem um paciente ali paliativo, um paciente que está mesmo desestruturado emocionalmente por algumas questões, até pela própria doença. Então a gente vai dar uma medicação, faz um curativo, faz tudo. E mesmo assim ele ainda continua, né? Aí eu falo, olha, eu sou reikiana, você aceita um reiki? Aí ele, mas o que é reiki? Aí eu explico, eu aceito, enfermeira, eu vou lá, faço um reiki. E depois ele sente esse bem-estar com o reiki. Ele fala, nossa, eu dormi bem essa noite. Tô me sentindo mais leve. Tinha um paciente que ia passar por uma amputação e o médico falou, olha, vamos ter que cortar a sua perna, bem assim.
E ele achou que seria apenas o pé. E não, né? Segundo o médico, seria mesmo transfemoral. E esse paciente entrou em pânico. Ele, doutor, mas não é só o pé, não, é a perna inteira. Ficou em pânico. Então, tomou remédio para dor, fez tudo o que tinha que fazer, mas o emocional dele abalado. Porque assim, não é só cortar uma perna. Eu sempre falo, não é um cabelo que a gente corta e cresce. Não é uma unha que você corta e cresce, é uma perna. E esse paciente ficou ali angustiado. Eu fui e fiz 3 dias seguidos, reiki. Nossa, ele passou pela amputação, calmo, sabe assim, pleno. E depois da amputação, eu conversei bastante com ele, os médicos também orientaram, ele colocou uma prótese depois do período e recomeçou a vida. Recomeçou a vida. Então, assim, as práticas, ela ajuda, né? Ajuda a dar esse conforto, compreensão do processo. Ele perdeu a perna, mas ele continuou vivo. E ele poderia se readaptar com aquela situação. Então é isso, poderia também se deprimir e até morrer, como já aconteceu com outros pacientes. Ah, agora minha perna, minha vida acabou. E não, gente, enquanto tá vivo, eu sempre falo, tá respirando, tá vivo, a gente tem a chance de mudar, de criar coisas novas, né? De aprender coisas novas. Então, já estamos com 1 hora de live e eu abro aqui para você fazer o fechamento, se você quiser deixar uma frase, faça aí o que seu coração mandar. E assim a gente encerra depois. Eu quero E agradecer agradecer. a todos que entraram aqui na live, bastante gente. Eu quero agradecer muito, porque fazer e falar sobre esses momentos que vão além da nossa parte profissional, eu acho que é o que vale a pena na nossa vida. E compartilhar isso com pessoas que estão conhecendo o trabalho, até do projeto Despertar, através dessa troca de pessoas que fazem parte do meu universo de amigos, relacionado à profissão ou não, mas que estão conhecendo também outros aspectos e outras ações que estão sendo feitas. Eu acho que esse é o sentido, né, da gente compartilhar com o mundo coisas que são boas e positivas. Todas as oportunidades são para isso. E eu me lembrei, antes de começar a live, eu estava me lembrando daquela frase do Francisco, que é atribuída a Francisco de Assis, mas que eu gosto muito, que é: comece fazendo o impossível, o possível, e logo em seguida você vai estar fazendo o impossível. Eu acho que é muito isso. Fazer o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito. E as coisas vão acontecendo e vão movimentando na nossa vida. Não só na nossa, de quem está à nossa volta. Então, muito obrigada, querida. De verdade. Macedinho. Ai, gente, olha, gratidão, gratidão infinita a todos que nos acompanharam, todos aí que vão nos assistir depois. E Vivi, vamos marcar outra depois. Vamos fazer depois, quem sabe, até com a Vanessa, com a Maritza, a gente faz né? Pode falar também da imposição de mãos, explicar um pouco da ética. É isso que, quando você estava falando, uma pessoa colocou aqui a respeito de prática de imposição de mãos no hospital. O grupo que nós participamos, Maritza e eu, a Vanessa também, a gente faz um trabalho de imposição de mãos em hospitais também, no Hospital do Câncer Infantil em Sorocaba, no Instituto Dr. Arnaldo em São Paulo, que é um Instituto do Câncer também. Agora com a pandemia, a parte presencial está um pouquinho afastada, mas a gente faz também um trabalho à distância. Então, para verem que não tem limites. Todos os locais tem muita gente boa para ajudar em tudo. E a gente está junto nisso. Não é isso. É mais pernas para poder fazer mais coisa. Exato. Não é a Adriana, não é a Viviane, não é a instituição, não é nada. É o universo falando, olha, vamos para frente porque essa humanidade precisa seguir e acordar porque realmente importa. Vocês estão olhando só para a parte física e não é isso que conta. Para a parte material em si, né? Vamos olhar também para aquela parte imaterial, aquela que é perene. Mesmo findando a vida desse corpo físico, que ainda vai continuar, né? Que é a nossa consciência, né? A consciência, ela... Que é o que realmente importa. Que é o que realmente importa. E é o que eu sempre falo, a gente está aqui para expandir, para evoluir, para aprender. E a gente aprende como? Com o outro. É ajudando o outro, dando o nosso melhor, se doando, que a gente vai crescendo. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu sou a maior beneficiada desse projeto. Porque passei por quase todas essas terapias. Cada terapia dessa foi tirando ali uma camada, tirando um véu de ilusão. E que camadas, né? Que camadas, né? Porque eu venho de uma linhagem evangélica muito fechada, né? Muito fechada mesmo, assim, para muitas coisas. E fazer um curso de reiki, dar esse passo, já foi um passo, assim, de muita coragem, né? De muita coisa. Muita gente compra, não deveria, mas é aquilo que eu falei. É seguir sua alma.
E as pessoas hoje, elas têm medo de ser elas mesmas. Por quê? Porque elas são presas ainda pela cultura, a sociedade. Ah, mas o que que vão falar? Deixe, problemas que vai falar. Seja você, porque a vida é sua. Você é o responsável por ela, não é o outro. Depois que findar essa parte aqui, você vai chegar do outro lado e falar, poxa, por que eu não fiz isso? Fiquei tão presa a essas coisas. É isso, gente. Libera, pega. Seja você. É isso. Mais alguma coisa, Bi? Muito obrigada, querida. Beijos. Pessoal, a Irene entrou aqui. A Irene, eu vou fazer uma live com ela no dia 11. A psicóloga também trabalha com várias técnicas. A gente vai fazer uma live especial para os enfermeiros, né, os profissionais aí do Hospital São Paulo. Beijos Nossa, a todos. E gratidão, gente. Gratidão. Para todos os meus amigos que entraram, minha cunhada, a Grazi, meu irmão, a André, a Aline, o Lucas, eu vi todo mundo que entrou, e a Mara, todo mundo que entrou, o Marlon, que conheceu um pouquinho do universo que faz parte do nosso trabalho, né, Dri? A gente só troca importante. É verdade. Estamos aqui como um canal, né? Um canal aí do universo. Obrigada, querida. Beijos. Tchau. Beijo, querida. Tchau.